Agora, a situação já fica um pouco mais diferente. Então, agora a gente vai se deparar com certos cálculos de limite que a gente não consegue encontrar valores logo de primeira. Então, a gente vai entrar no que a gente chama de indeterminação no cálculo de limite. Uma indeterminação, por exemplo, é quando a gente chega em certos valores que o resultado vai dar zero dividido por zero, infinito dividido por infinito, infinito menos infinito. E esses cálculos, na hora de obter o limite, eles não vão existir, nós não conhecemos. Então a gente chama de indeterminação no cálculo de limite. E para isso a gente vai ter que ter alguns artifícios matemáticos para poder eliminar essas indeterminações. Então, vamos partir para o próximo exemplo. Então, dado que a gente tem o limite da raiz de x menos a raiz de 3, dividido por x menos 3, quando x tende a 3, na hora de calcular esse limite, nós iríamos ter que substituir aonde é x o valor de 3. Então, aqui no numerador ficaria raiz de 3 menos raiz de 3, que dá zero, e 3 menos 3, que também dá zero. E a gente não conhece esse resultado zero sobre zero. Então, aqui a gente está caracterizando uma indeterminação no cálculo do nosso limite. Para isso, a gente precisa reescrever uma das duas expressões que fiquem semelhantes, para que nós podemos simplificá-la e, com isso, eliminar a indeterminação. Então, a gente pode estar reescrevendo x menos 3 como sendo raiz de x menos a raiz de 3 vezes a raiz de x mais a raiz de 3. Aí a gente pode ficar se perguntando, mas da onde foi que saiu essa escrita? Aí a gente vai ter que lembrar lá da nossa diferença de quadrados. Eu poderia estar reescrevendo x menos 3 como sendo a raiz de x elevado ao quadrado menos a raiz de 3 elevado ao quadrado. Essa escrita aqui não altera em nada. E a gente pode estar reescrevendo eles como sendo agora sim a raiz de x mais a raiz de 3 vezes a raiz de x menos a raiz de 3. Então, essa escrita de x menos 3, claro que nós podemos reescrever ela por essa expressão no denominador. Com isso, a gente tem uma expressão no numerador de raiz de x menos raiz de 3 igual à do denominador, podendo cortar elas. Com isso, vai sobrar apenas a expressão 1 dividido por raiz de x mais raiz de 3. Quando o x tender para 3, nós vamos ter aqui, no lugar do x, raiz de 3. E raiz de 3 mais raiz de 3 vai ser igual a 2 vezes raiz de 3. Claro que aqui a gente conseguiu calcular o limite, retirando a indeterminação, utilizando o artifício da diferença do quadrado. Mas, se fôssemos verificar para que valores de x seria viável para poder utilizar aqui na função, ou seja, qual seria o domínio dessa função, nós não poderíamos ter valores de x iguais a 3, já que o denominador iria zerar, e a gente não pode ter também um valor de x negativo, já que temos aqui a raiz de x. E nos números reais não teremos uma raiz negativa. Outro exemplo é se a gente tiver agora o cálculo do limite da função, por exemplo, x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 quando o x tender para 1. Então, quando a gente for calcular o limite dessa função, nós temos que, ao substituir o valor 1 onde é igual a x, nós vamos ter de novo a indeterminação zero por zero. E vamos estar aplicando a mesma técnica, o mesmo meio de estar eliminando essa indeterminação. Então, a gente tem que lembrar aqui que isso será uma indeterminação e que na hora de calcular esse limite, a gente pode estar aí reescrevendo esse x ao quadrado menos 1 como x ao quadrado menos 1 ao quadrado, ou seja, a diferença de dois quadrados. E a gente já sabe que a gente pode estar reescrevendo isso como sendo x mais 1 vezes x menos 1. Novamente, esse artifício faz com que sobre no numerador e no denominador a mesma expressão, fazendo com que a gente possa simplificar ambas. E reescrevendo apenas agora o limite de x mais 1. Quando x tende para 1, lógico, vamos substituir o valor de 1 no lugar do x, obtendo o resultado desse limite igual a 2. O gráfico dessa função vai ser essa reta crescente e, claro,
Aqui onde o x iria assumir o valor 1, nós temos uma bolinha aberta, porque de fato o domínio da função são todos de reais, exceto quando x seja igual a 1, já que ele vai gerar uma indeterminação. Outro exemplo é quando a gente tem já o cálculo do limite quando a gente tem a diferença de cubo, ou seja, o x ao cubo menos 8 dividido por x menos 2, quando o x tende para 2. Se a gente substituir no lugar do x o 2, nós vamos ter de novo uma indeterminação 0 por 0. E a gente precisa eliminar essa indeterminação. Então a gente pode estar reescrevendo esse menos 8 como sendo menos 2 elevado ao cubo. E a gente vai aplicar aqui, lá da matemática básica, a diferença de cubo. Quando a gente aplica essa diferença de cubo, a gente pode estar reescrevendo como x menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 4, essa expressão do numerador. Claro, se você não lembrar, está aqui um lembrete de como a gente pode estar reescrevendo essa diferença de cubo. Com isso, a gente agora já tem uma expressão no numerador e no denominador iguais, no qual a gente pode estar simplificando elas, originando apenas esse nosso novo limite, com a expressão x ao quadrado mais 2x mais 4. E quando a gente aplica o limite, quando x tende a 2, a gente vai substituir no local do x o 2 e obter nosso resultado, que será igual a 12. Outro exemplo é quando a gente tem agora o nosso limite da nossa função na divisão de dois polinômios. Aqui em cima a gente vai ter x ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado mais 4x mais 3, quando o x tende para menos 1. Nessa situação, agora a gente não tem mais uma diferença de cubos, e sim a gente pode estar reescrevendo no numerador como uma soma de cubos. E quando a gente faz isso, é parecido com a expressão aqui de cima, só que onde vai ser menos a gente põe mais, e a gente reescreve o numerador. Então, onde tiver menos a gente põe mais, e onde tiver mais a gente põe menos, e faz a mesma escrita que fez no exemplo anterior. Então, o numerador a gente pode estar reescrevendo ele dessa maneira. O denominador, a gente não tem como permanecer ele como x ao quadrado mais 4x mais 3, já que a gente não vai estar originando aí um numerador parecido com o denominador para a gente poder simplificar e eliminar a nossa indeterminação. Com isso, a gente vai pegar e reescrever a nosso denominador, essa nossa equação do segundo grau, reescrever como sendo o produto dessas nossas raízes. Então a gente deve encontrar essas raízes da equação do segundo grau utilizando Bhaskara ou qualquer outro método ou macete que você possa lembrar. Com isso, a gente vai ter as raízes dessa equação como sendo menos 1 e menos 3. E quando a gente reescreve isso nesse produto, a gente tem que lembrar que para cá o sinal da raiz vem trocado. Então, será menos 1, para cá vem mais 1. Se era menos 3, para cá vem mais 3. E com isso agora a gente tem uma expressão no numerador idêntica à do denominador, ou seja, o x mais 1, podendo simplificar elas. Com isso a gente espera eliminar a indeterminação, sobrando apenas essa expressão de x ao quadrado menos x mais 1, dividido por x mais 3. Quando a gente já aplica o x tendendo para menos 1 nessa expressão, a gente já encontra o resultado do nosso limite igual a 3 sobre 2. Então, aplicar a diferença de quadrado, a soma de quadrado, a diferença de cubo, a soma do cubo, toda aquela parte da matemática básica que a gente já deve ter esse conhecimento, já espera-se que a gente chegue em limite já tendo esse conhecimento, a gente tem sim que aplicar ele na hora de estar eliminando as indeterminações no cálculo do limite.